Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Vezes eu falhei, mas tu
Tu foste fiel, tua graça me levantou. Me basta teu amor, Deus eterno. Tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. Senhor, tua vontade permanecerá. Em ti quero me perder em adoração, Deus eterno. Tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. Do meu coração controle te dou, consome todo o meu interior, Deus. Justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo desde o meu interior, Deus eterno. Tua luz pra sempre brilhará, e tua glória incomparável sem final. O clamor do meu ser é contigo está, desde o meu interior minha alma clamará. Do meu coração controle te dou, consome todo o meu interior, Deus. Justiça e amor me abraçam, Senhor. Te amo desde o meu interior. Olá, amados, boa noite a todos, a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos a essa nossa celebração, mesmo que online. É uma alegria para a gente poder estar aqui para transmitir mais um pouco da palavra de Deus, transmitir um pouco do que Deus tem colocado nos nossos corações, no meu coração, é o que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Eu queria te convidar, na tua casa mesmo, aí onde tu está, que tu abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. Eu queria ler contigo 2 ou 3 versículos apenas, que servirão de guia para essa nossa meditação dessa noite. Então eu te convido que tu abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 18. E eu acredito que boa parte, principalmente as pessoas que gostam de marcar na sua Bíblia, sublinhar as coisas, eu acredito que esse versículo principal de hoje deve estar sublinhado na tua Bíblia, se tu é daqueles que gostam de riscar a Bíblia. Então diz assim em Mateus capítulo 18, no versículo 1 em diante. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. Amados, se tem algo que a palavra de Deus nos orienta, e
e não só a palavra de Deus, mas também a própria vida, ela nos empurra. Se tem algo que a palavra de Deus nos orienta e a vida nos empurra, nos conduz, é ao crescimento, é ao amadurecimento. Tu pode pegar qualquer criança, qualquer adolescente, ele quer ser adulto, ele quer crescer. Quando tu é jovem, tu tem o desejo de progredir, de amadurecer, de crescer, de conquistar novos horizontes. Então a vida, ela é assim. Nós sempre queremos progredir, nós queremos conquistar algo mais, nós queremos ir além do lugar onde nós estamos. E isso também, não só na nossa vida carnal, na nossa vida normal aqui, na palavra de Deus é assim. Se tu pegar lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1, tu vai ver que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para o povo de Corinto. E aí é bastante interessante que ele diz o seguinte: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas tive que falar com vocês como carnais. E aí ele segue dizendo, ele compara as pessoas carnais, ele usa a seguinte expressão: crianças em Cristo. Então repara que já aqui nesse primeiro versículo que a gente usou como referência, Paulo, ele compara uma criança em Cristo, uma pessoa que não progrediu espiritualmente, como alguém carnal, como alguém que não deveria estar mais ali, já deveria ter progredido. Então repara que já nesse versículo a Bíblia nos mostra que o crescimento, o amadurecimento, ele não só é necessário, como ele é praticamente um mandamento de que a gente progrida. Se tu pegar depois no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, mas o autor da carta aos Hebreus, nesse versículo, ele diz o seguinte: a essa altura, vocês já deveriam ser mestres, mas não são. Vocês estão no mesmo lugar de antes, vocês ainda são aprendizes. Então repara que aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele faz a mesma comparação que Paulo faz. Ele está dizendo, olha, o tempo passou, vocês deveriam ter progredido, vocês deveriam ter amadurecido, agora, ao invés de serem alunos, vocês já deveriam ser mestres, vocês deveriam ensinar. Então, aqui da mesma forma, há uma reprimenda, há uma exortação da palavra de Deus de que nós devemos crescer, nós devemos progredir, nós devemos avançar. A gente pode seguir, tem outro versículo também na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6. Aí ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo escreve: nós falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, os que não têm condições de a gente conversar esses assuntos. Então repara que, de novo, Paulo já está dizendo, olha, assuntos dessa categoria são para as pessoas que estão progredindo. Os que não progridem não têm condições de conversar sobre esses assuntos. Se nós voltarmos para a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, aqui tem uma frase específica e direta, diz assim, ó: avancemos para a maturidade. Repara que aqui, velho, é uma ordenança. É muito mais do que um princípio, é um mandamento praticamente. De novo, lá no livro do 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, de novo, ele bota lá. Ele bota, olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu pensava que nem menino. Agora eu não sou mais menino. Agora eu não sou mais criança, então eu não me comporto como criança. Eu não penso como criança. Agora eu penso, ajo como um homem, como alguém maduro. Então repara aqui, meu amado, que a palavra de Deus, ela nos dá uma série de orientações de que nós devemos crescer, nós deveremos progredir, nós devemos nos desenvolver espiritualmente. E aí olha só que interessante, cara, Jesus chega aqui para os apóstolos, e aí Jesus, cara, ele é muito específico porque ele começa a frase dizendo, eu lhes asseguro. Ou seja, algo que Jesus assegurou, velho, não tem questionamento. Não tem como tu dizer, não, olha, eu não concordo com isso. Não tem como. Jesus, ele começa a frase dizendo, olha, eu lhes asseguro. Ou seja, não tem questionamento aqui. E aí ele diz, a não ser. Então repara que ele já diz que há uma barreira. Olha, ou isso acontece, ou vocês não vão para o céu.
Olha que interessante, então é muito impactante. Jesus, ele começa chamando muito a nossa atenção. Eu lhes asseguro. E aí ele diz, olha, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais, outra palavra fortíssima, jamais entrarão no reino dos céus. Cara, isso aqui é uma coisa que sempre queimou no meu coração, porque parece uma contradição. Porque uma criança é justamente o que nós não queremos ser. Nós queremos progredir, nós queremos nos desenvolver, nós queremos ir para frente. Então, eu queria compartilhar contigo algo que fala bastante ao meu coração sobre isso. O que eu entendo, como que Deus fala ao meu coração, de o que Ele quer dizer com ser criança. Porque a Bíblia nos orienta que sim, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Eu queria abrir um parênteses agora para conversar contigo. Tu deve saber, eu não sei se tu é casado ou não, se tu é jovem, se tu é uma criança, mas tu deve saber que a palavra de Deus, ela tem uma orientação bem específica sobre casamento, sobre o relacionamento entre marido e mulher. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, e até essa passagem, esse capítulo, não é exclusivo ou específico só para casamentos. Isso aqui é muito mais amplo, mas fala também de casamento. O que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 6? A Bíblia diz o seguinte: não se unam em jugo desigual. Aí a Bíblia diz, olha, que comunhão tem a luz com as trevas. Então, a Bíblia ela nos orienta que nós não devemos nos unir em jugo desigual. Nós não devemos ter um relacionamento em jugo desigual. Tu possivelmente já tenha ouvido a explicação do que é isso, mas como não é algo comum da nossa sociedade moderna, um jugo, eu queria explicar para ti o que é um jugo. O jugo, o que é? Nada mais é do que um pedaço de madeira grande, uma tira de madeira. E aí como é que funcionava? Naquela época não existia motor a gasolina, não existia trator, por exemplo, para um agricultor arar a terra. Não existia um carro para que nós pudéssemos entrar no nosso carro e passear. Tudo era a partir de tração animal. Então, sempre que tu ia para algum lugar, tu precisava de uma carroça. Então, tu precisava de uns animaizinhos para puxar essa carroça. Os agricultores, com o seu trabalho pesado na terra, arar a terra, que é um trabalho pesado, né? Arar é revirar a terra, é um trabalho pesado. Tu vai fazer isso com a mão, para tu arar um pedacinho de terra michuruca, tu vai levar um mês. Então, o que se fazia é que se usavam animais, se usavam bois, que são animais muito fortes. E lá, quando Deus dá as orientações para o povo judeu, ele já falava sobre isso. Olha a orientação que Deus dava. Quando tu for arar a tua terra, quando tu for usar os animais para que tu coloque eles para trabalhar para ti, tu vai fazer da seguinte forma: tu vai botar 2 animaizinhos, um do lado do outro, e aí tu vai pegar essa tora de madeira, esse pedaço de madeira, e tu vai colocar no pescoço do animal. E aí vai ficar um animal ligado por esse pedaço de madeira no outro animal. É como se fosse uma ponte, como se fosse uma conexão entre os 2 animais. Então, é um pedaço de madeira com uns encaixes para colocar no pescoço, isso é um jugo. Então, Jesus ele explica que não é para a gente nos unirmos num jugo desigual. Lá no começo, quando Deus está explicando para o povo judeu, ele fala sobre isso. Olha, quando tu for colocar 2 animais para arar a tua terra, e tu for colocar um jugo neles, não pegue animais desparelhos. Não pegue, por exemplo, eu tenho um animal muito forte, eu tenho um boi forte, grande, jovem, vigoroso, e aí tu bota ele para trabalhar, e do lado desse boi forte, vigoroso e grande, tu bota um boizinho muito novinho, fraquinho, que ainda está ganhando corpo. Deus disse que não é para nós fazermos isso. Da mesma forma, ele disse, olha, se tu vai colocar um boi muito velho, já mais cansado, já com uma idade avançada, não coloca junto com ele um boi muito novo. Por que Deus dá essas instruções? Repara, não te esquece que eles estão unidos agora pelos seus pescoços. Ou seja, tu tem uma conexão, há um relacionamento entre esses 2 animais. E aí tu imagina
que esse boi muito forte que tu colocado o jugo, com outro boi muito menor, muito mais fraco, repara que esse boi mais forte, o que vai acontecer? Ele vai andar mais rápido, ele vai ter muito mais força. E aí aqui tu começa a ter um relacionamento desigual. Por quê? Porque quando tu for arar a terra, quem está puxando tudo é o boi forte. O boi forte, ele está fazendo o trabalho sozinho, porque o boi mais fraquinho, ele está ficando para trás. Ele não tem força para puxar. Então repara que agora, velho, tu está sacrificando e muito o boi forte, enquanto que o boi fraquinho não está fazendo muito trabalho. Além desse problema, tu vai começar a ter problema de os bois se machucarem. Porque para pensar comigo, se tu tem um boi muito grande, muito forte, e ele começa a puxar forte a carroça, com uma velocidade que para ele é normal, mas para o outro boizinho não é, essa canga vai começar a entortar. E aí daqui a pouco tu já está machucando o boi menor. Então repara que tu colocar jugo desigual num relacionamento não é bom para ninguém. Não é bom para o mais forte, porque ele vai acabar trabalhando e fazendo muito mais força do que o outro, e também não é bom para o mais fraco, porque o mais fraco, ele vai acabar se ferindo nesse relacionamento, ele vai acabar sendo machucado pela velocidade ou pela força do outro animal. Repara que aqui nós não estamos falando de certo ou errado, nós estamos falando exclusivamente de proporções diferentes. Um muito forte e o outro muito fraco. Um muito grande, o outro muito pequeno. Esse jugo, ele precisa estar equilibrado. Ou seja, essa madeira que une esses dois animais no relacionamento, ele precisa estar equilibrado, ele precisa ser justo, ele precisa ser igual. Os animais precisam ser da mesma proporção. Há uma orientação, então, na Bíblia, de que a gente não se una em relacionamentos desiguais. Por quê? Porque vai acontecer, meu amado, isso é bíblico, vai acontecer de mais cedo ou mais tarde. Ou um cansa, ou um se machuca. Por quê? Porque a forma de conduzir, a forma de andar, a forma de levar a vida é diferente. Então, eu queria agora puxar essa instrução que nós começamos lá sobre ser como criança, que parece contraditório com a informação que a Bíblia nos traz de que nós devemos crescer. Agora eu quero trazer aquilo lá para esse ensinamento que Deus nos traz, de que os nossos relacionamentos, eles precisam ser equilibrados. Eu não sei se tu vai concordar comigo, eu acredito que sim. Não há nenhum relacionamento mais desproporcional do que o relacionamento entre Deus e o homem. Esse relacionamento, ele são milhões e milhões e milhões de anos-luz que separam o que um homem é de quem Deus é. É muito diferente. São outros caminhos, outros pensamentos. E aí agora eu te pergunto, como é que tu conduz um relacionamento desproporcional dessa forma? Porque pela própria informação que a Bíblia nos traz, relacionamentos em jugo desigual acabam ferindo, ou o mais forte, ou o mais fraco, que seja, mas esse relacionamento não vai andar bem. E aí, olha só que interessante, eu paro para olhar para as nossas vidas, como seres humanos, e tem um outro relacionamento aqui na Terra, que é absurdamente desproporcional, mas ele funciona, e funciona muito bem. Aliás, a vida sequer seria possível sem esse relacionamento. Um relacionamento que quando eu olho no nosso dia a dia, que eu vejo que é absurdamente desproporcional, é o relacionamento entre um pai e um filho pequeno. Ou entre uma mãe e um filho pequeno, ou uma filha pequena. Repara que aqui nós estamos tendo dois seres que estão ligados num relacionamento. Então é como se houvesse um jugo entre eles. Há algo que une esses dois. E esses dois, eles vão levar as suas vidas juntos. Eles não vão se separar. Eles vão durante muito tempo levar essa vida junto. E cara, um homem adulto, por favor, olha quanta coisa um homem adulto sabe.
quanto conhecimento ele tem, quantas responsabilidades ele tem. Ele precisa trabalhar, ele precisa sustentar uma família, ele precisa cuidar da saúde. Ele tem muitas responsabilidades, além de ter muito conhecimento. O que uma criança pequena, de 2, 3, 4 anos, sabe? Não sabe nada. Às vezes, a pau e corda, ele aprendeu recém a usar o banheiro sozinho. Isso se souber, né? Porque algumas crianças demoram até para aprender a usar o banheiro. Ele não consegue comer direito sozinho, ele se suja. Ele não consegue se virar. Se tu deixar uma criança morando sozinha numa casa ou num apartamento, rapidamente ele vai acabar falecendo. Por quê? Porque ele não consegue se alimentar, ele não consegue nem preparar o próprio alimento dele. Então aqui, tu vai concordar comigo que esse relacionamento ele é absurdamente desproporcional. Um é grande demais, forte demais, inteligente demais, e o outro é pequeno demais, dependente demais e ignorante no sentido mais puro da palavra, demais. Ele não sabe das coisas. Mas por que esse relacionamento funciona tão bem, cara? Por que esse relacionamento entre pai e um filho pequeno, ou entre uma mãe e um filho pequeno, por que esse relacionamento funciona tão bem? Eu quero te contar algo que aconteceu na minha vida quando eu era pequeno. Eu sempre brinco bastante sobre esse assunto. Eu nunca fui uma pessoa muito adepta ao esporte futebol. Apesar de gostar muito, eu nunca joguei muito bem futebol. Mas toda criança aqui no Brasil, tu nasce e tu já ganha uma bola. Isso é quase que eu acho que isso aí deve estar até na Constituição. Deve ser algo assim, é uma lei. O cara tem que ganhar uma bola. Eu, normal, como toda criança, pequeno, logo já tinha bolas em casa e brincando. Eu não me lembro quantos anos eu tinha. 3, 4, 5, sei lá, eu não sei ao certo. E eu me lembro que eu jogava bola com o meu pai no pátio da nossa casa. Eu acho que eu era um pouquinho mais velho, talvez uns 5 ou 6 anos. Nós jogávamos bola. E como eu não era muito bom, eu estava ali me esforçando para conseguir jogar com o meu pai. E aí daqui a pouco eu passo a bola para ele, e aí o meu pai começa a fazer embaixadinhas, sabe? Ele começa a fazer balãozinho com a bola. Aquilo, velho, me enlouqueceu. Eu olhei para o cara e eu disse, meu Deus, como é que ele faz isso? Ele é muito bom. E aí eu olhei para o meu pai e eu disse, pai, tu é muito bom, cara. E aí o meu pai, óbvio, brincando com o filho, está ali se divertindo, ele olha para mim e diz assim, filho, o pai é melhor que o Pelé. Quando o meu pai disse aquilo, velho, foi como explodir a minha cabeça. O meu pai é melhor no futebol do que o Pelé. E aí eu olho para o meu pai sério, assim, cara, encantado com essa informação que ele me trouxe. Eu olho para ele e eu digo, pai, é sério que tu é melhor do que o Pelé? Aí é óbvio que meu pai começou a rir, disse, claro que não, meu filho, o pai está brincando contigo, o Pelé é o melhor jogador do mundo, o pai só fez uma brincadeira. Mas repara que até o momento em que o meu pai me explicou que aquilo foi só uma brincadeira, que ele não era melhor do que o Pelé, enquanto ele não me disse aquilo, eu acreditei. E aí aqui tem algo extremamente sublime nessa pequena história que eu estou te contando. Olha só, o meu pai, então, ele está aqui brincando comigo, fazendo balãozinhos, eu me encanto, e aí ele brinca comigo, ele faz essa afirmação de brincadeira, dizendo que ele é melhor do que o Pelé. Repara que logo que ele diz que ele é melhor do que o Pelé, eu olho para ele encantado, e eu peço para que ele mesmo confirme a informação que ele mesmo me trouxe. Por favor, cara, nós adultos, nós com discernimento, tu acha que se o meu pai quisesse verdadeiramente me enganar, ele teria dito para mim que era uma brincadeira? É óbvio que não, né? Então, me parece que faz pouco sentido tu perguntar para alguém se esse alguém está realmente te dizendo a verdade. Imagina, chega uma pessoa, tu está na parada do ônibus, ou tu está caminhando pela praça, caminhando por uma calçada, chega uma pessoa para ti e diz assim, cara, olha só, se tu me der R$1.000 agora, eu prometo que eu te devolvo 2.000 amanhã. Aí tu vai olhar para esse cara, tu vai dizer o que para ele? Tu vai perguntar, mas tu não vai me roubar os R$1.000?
Cara, se ele quiser te roubar, ele não vai responder a tua pergunta. Ele vai te dizer, óbvio que não. Mas tu não é inocente a ponto de perguntar para ele se ele vai cumprir o que ele está te dizendo. Por quê? Porque é inocente demais. Porque se ele quisesse te enganar, ele jamais responderia de forma sincera a tua pergunta. Eu espero que Deus esteja acompanhando, abrindo os teus ouvidos para que tu acompanhe esse raciocínio. Então o que eu estou querendo te dizer, meu amado, é que há uma pureza num relacionamento entre uma criança e um pai, que uma criança, ela pergunta para a própria mãe, para o próprio pai, para que eles confirmem informações que eles mesmos passaram. Quantas vezes, se tu tens filhos, ou se tu convive com crianças, quantas vezes tu vê uma criança, tu diz algo para ele, e ele olha para ti com um sorriso, e ele diz, é sério? Repara, ele está pedindo para que tu mesmo confirme algo que tu mesmo disse. Se tu quiser mentir para ele, tu vai seguir. Mas ele confia tanto em ti como adulto, como referência, como alguém que está ali para proteger e para cuidar dele. Ele confia tanto em ti, como pai, como mãe, que ele pergunta para ti mesmo. Aqui, velho, tem o grande segredo da palavra de Deus sobre essa história de que nós devemos ser como crianças. Meu amado, tem uma passagem muito difícil de entender, de certa forma, que a Bíblia nos conta lá no livro de Mateus, no capítulo 11, e no livro de Lucas, no capítulo 7. Olha só essa história. Nós sabemos que João Batista, ele vem para a terra para abrir o caminho para que Jesus viesse depois. Então a Bíblia diz que João Batista, ele veio para preparar os corações, preparar as nossas mentes dos seres humanos para o Messias. Esse era o trabalho dele. A Bíblia diz sobre João Batista, que serve isso de atestado, que não houve, e nem haverá, na terra, homem nascido de mulher que seja igual a João Batista. Então, olha, o que a Bíblia está dizendo desse cara é que esse cara, ele é o cara mais fera das galáxias, velho, de toda a humanidade, de todos os tempos, excluído Jesus, obviamente, né? Por isso que a Bíblia diz, homem nascido de mulher, de forma natural, a Bíblia quer dizer. Jesus, ele não nasce de forma natural, ele nasce de forma sobrenatural, é uma concepção virginal, então é uma concepção diferente. Então, João Batista, esse cara fera, esse cara que é o cara, que veio para abrir o caminho para Jesus Cristo, ele vem, ele abre o caminho, ele começa a pregar, ele começa a batizar as pessoas, e aí então Jesus chega, aleluia, glória a Deus, Jesus chega, e aí Jesus chega para João Batista e diz, olha, eu quero que tu me batize, e aí João Batista, ali, revelado pelo Espírito Santo, ele reconhece que Jesus é o Messias, e ele diz, tu é louco, velho, como é que eu vou te batizar? Tu é que tem que me batizar. E aí Jesus diz, não, vamos fazer assim. Por quê? Porque a Bíblia diz para fazer assim. E aí então João Batista vai lá e batiza Jesus. E aí a Bíblia diz que quando João Batista levanta Jesus, vem uma voz do céu e Deus diz, esse é o meu filho. Cara, eu não consigo imaginar o quão maravilhoso deve ter sido esse momento. João Batista presenciou isso. Alguns dias depois, a Bíblia nos diz que João Batista está ali com seus seguidores, com seus discípulos, e Jesus passa, e aí ele dá a declaração mais fantástica sobre Jesus. Ele olha para os seus discípulos, olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Cara, repara que João Batista, ele já tinha tido uma série de sinais, uma série de respostas, uma série de confirmações de que Jesus era o Messias, de que Jesus era verdadeiramente o Salvador, ele era o Filho de Deus. Então João Batista se alegra. A Bíblia mesmo nos conta que os seus seguidores, uma hora chegam para João Batista e dizem, olha, tu não está incomodado aí, cara, que Jesus está batizando mais gente do que tu? Cara, a Bíblia diz que ele se alegra, ele diz, não, cara, eu não sou digno de atar as sandálias desse cara, velho. Esse cara, ele é o cara, eu só sou um que veio para abrir o caminho. Então João Batista, cara, ele tinha cravado no coração dele de que Jesus era o Messias. O que acontece, meu amado, é que as coisas, humanamente falando, acabaram não acontecendo exatamente como João Batista esperava, provavelmente.
Porque a Bíblia nos conta que Herodes acaba prendendo João Batista durante um bom tempo. Isso não porque João Batista tinha feito algo errado, não. João Batista foi preso porque ele ensinou o que era certo para Herodes. Mas movido pelos ciúmes da esposa de Herodes, que ficou incomodada com essa confrontação, Herodes acaba prendendo João Batista. E aí João Batista passa uma longa temporada na prisão da qual ele não sairá mais. Enquanto ele está nessa prisão, enquanto ele está ali sofrendo com as coisas que pareciam não estar mais acontecendo como era para acontecer, de outro jeito parecia. Ele esperava outras coisas. E aí a Bíblia nos conta uma passagem em Mateus capítulo 11, fantástica, que João Batista, ele recebe a visita na prisão de um dos seus seguidores. E aí ele faz a pergunta mais estranha de todas. Ele pede para os seus discípulos, ele diz assim, olha, procura Jesus, vai até Jesus agora. E aí tu faz a seguinte pergunta para ele. Pergunta para ele a seguinte coisa: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar outro? Cara, essa pergunta não faz sentido nenhum. Para pensar comigo, velho. Se Jesus não fosse verdadeiramente o Messias, suponhamos que ele fosse um impostor, suponhamos que Jesus não fosse verdadeiramente o Filho de Deus, que ele fosse um enganador, que queria arranjar seguidores e fama. Tu vai chegar para esse cara que está querendo enganar os outros, tu vai chegar para ele e tu vai perguntar, vem cá, hein, tu é mesmo? Ou a gente tem que esperar outro porque não é tu? Tu não é o cara mesmo. Velho, se Jesus não quisesse, se Jesus fosse um enganador, ele não responderia a essa pergunta. Então aqui, cara, eu começo a ver que João Batista, ele tinha um relacionamento como uma criança tem com o seu pai. Da mesma forma que eu perguntei para o meu pai, a pergunta sem sentido, tu é mesmo melhor do que o Pelé? Repara que eu tinha dúvida, sim, se o meu pai era melhor do que o Pelé, mas em momento algum eu tinha dúvida de que o meu pai me traria a resposta correta. Em momento algum eu tinha dúvida de que o meu pai me traria a informação que fosse boa, saudável para mim. Repara que eu duvidava da circunstância, mas em momento algum eu duvidei do meu pai. Aqui, cara, o que eu vejo João Batista fazendo é exatamente isso. Repara que ele tem sim dúvida sobre o que está acontecendo. Afinal de contas, ele está semanas, meses, preso numa cadeia suja, insalubre, sofrendo. Repara então que ele tem dúvida sobre o que está acontecendo, mas em momento algum ele tem dúvida de que Deus está no controle, de que Deus é o nosso Salvador. Então ele pega essa dúvida que ele tem e ele leva aonde? Ele leva para o próprio Deus, ele leva para o próprio Messias, ele leva para Jesus e ele faz a pergunta mais sem sentido possível: és tu mesmo? Sim, se Jesus fosse um enganador, ele diria: sim, sou eu. Então repara, cara, que aqui me salta aos olhos o que Jesus está querendo dizer, que nós devemos ser como crianças, que se nós não formos como crianças, nós jamais, essa é a palavra que a Bíblia diz, nós jamais entraremos no reino dos céus. Meu amado, um relacionamento de uma criança com o seu pai ou com a sua mãe, ele pode ser cercado de dúvidas, mas ele não é cercado da dúvida de quem é o seu pai e de quem é a sua mãe. A criança, ela pode ter muitas dúvidas sobre uma série de coisas na vida, mas ela nunca tem dúvida de que o seu pai vai cuidar dela. Por exemplo, quando eu era criança e meu pai dizia: meu filho, vamos lá, entra no carro que nós vamos passar o dia na praia, ou nós vamos passear em tal lugar. Eu não ia no meu vizinho para perguntar: olha, vizinho, o meu pai disse que vai me levar para a praia, será que ele sabe o caminho da praia? Eu não fazia isso. Por quê? Porque eu confiava no meu pai. Eu podia até perguntar para o meu pai: pai, tu sabe o caminho para ir para a praia?
Pai, tu sabe onde que fica tal lugar? Eu podia perguntar para ele, mas repara que a minha dúvida jamais maculava a minha fé, a minha confiança em quem era o meu pai, no caráter do meu pai, no amor que o meu pai tinha por mim. Então, meu amado, o que eu entendo que Deus nos diz aqui através de Jesus, de que nós devemos ser como crianças, é porque aqui, velho, nós estamos num relacionamento absurdamente desigual. Deus é soberano. Ele é Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós somos meros humanos mortais vivendo nessa terra escura e difícil. Pois bem, esse relacionamento, velho, é o relacionamento com o jugo mais desigual possível. Aqui, velho, se nós não tivermos um coração que nem o de uma criança, se nós não confiarmos em Deus, se nós não tivermos fé no caráter dele, de quem ele é, de quem ele se propõe a ser como nosso Pai, porque Deus se apresenta o tempo inteiro na palavra de Deus como Pai. A Bíblia diz que Jesus, quando vai ensinar que a gente tem que orar, como é que é? Começa? Pai nosso. A primeira palavra é Pai. Então, meu amado, repara que Deus está dizendo, olha aqui, cara, nós estamos num relacionamento desigual, muito desigual. Eu sou pai, vocês são crianças pequenas que não sabem nada. Então, eu entendo que através de João Batista, um homem que não teve ninguém na terra que nem ele, através de João Batista, Deus nos deu um exemplo vivo de que, cara, as dúvidas virão. É óbvio que virão. A vida nem sempre é do jeito que a gente espera. Muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira, esperando um resultado lógico, específico, que não acontece. Às vezes é assim, às vezes nós somos muito trabalhadores, bom, mas o resultado financeiro não aparece. Às vezes nós somos muito fiéis aos nossos cônjuges, bom, mas às vezes nem sempre a fidelidade é mútua. Bom, às vezes nós somos muito dedicados na nossa igreja, na nossa comunidade, bom, mas nem sempre as portas se abrem. Então nem sempre, meu amado, as coisas acontecem como deveriam acontecer. A vida, assim, muitas vezes tu pode ver uma pessoa que cuidou da sua saúde a vida inteira, não come isso porque faz mal, come aquilo porque faz bem, faz exercício, bom, daqui a pouco, jovem, a pessoa está doente. Bom, a vida às vezes nos dá certas surpresas que não são lógicas, elas não são consequência de nada, às vezes são acontecimentos que fogem da nossa compreensão. Então aqui, velho, a dúvida vai chegar, é normal. Senhor, eu estou com dúvida. Senhor, olha aqui, eu achei que ia acontecer tal coisa, mas não aconteceu. E aqui, velho, está o segredo no nosso relacionamento com Deus. Quando tu tiveres dúvidas, e tu terá, é normal. Tu precisa pegar essas dúvidas e tu precisa copiar o homem mais impressionante de todos depois de Jesus. Pega essa tua dúvida e leva para onde? Leva para o teu pai. Leva para o teu mestre. Leva essa dúvida da mesma forma que eu perguntei para o meu pai, pai, tu é mesmo melhor do que o Pelé. A hora que tu tiver com dúvida e o teu coração estiver amargurado, cansado, judiado, injustiçado, tentando entender como foi que as coisas degringolaram para esse lado, quando acontecer algo assim, pega essa dúvida e leva aos pés de Jesus. Chega para Jesus e diz, Jesus, eu esperava algo diferente, eu esperava algo de outra maneira. Eu acreditei que a minha atitude me traria uma consequência tal que não aconteceu. Por isso eu te trago aqui a minha dúvida. Eu coloco aos teus pés, para que tu, como meu pai, me oriente, console o meu coração, abra os meus olhos espirituais e me mostre que sim, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, tu é o meu mestre, o meu salvador e o meu Senhor. Por isso, meu amado, leva as tuas dúvidas sempre ao lugar certo. Quando eu tinha alguma dúvida, eu não levava para o meu vizinho, eu levava para o meu pai. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém.